Muito boa noite, pessoal. Mais uma vez, nós aqui com vocês, agora para o nosso 4º episódio da 2ª temporada do BN Autos Cast. Como a gente sempre traz novidades e assuntos muito interessantes para vocês, hoje a gente vai explorar um pouquinho do mundo digital. Saber que agora, com as redes sociais, o que mudou para a compra e venda dos nossos seminovos. E eu trouxe aqui um time de peso, eu digo os meus lojistas, que são conhecidos meus lá do Auto Shopping Itapuã, os especialistas para a venda de seminovos. Eu estou aqui com a Flávia da AutoCar, já teve a oportunidade de vir aqui uma outra vez conosco. Eu disse que tu voltava, viu, Flavinha? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Dani, pelo convite. Sempre que precisar, pode me chamar. Maravilha. Fábio também é um dos lojistas mais recentes até lá do Auto Shopping Itapuã, da Perfil Veículos, está jogando duríssimo. Obrigada, Fábio, obrigada por ter vindo, por ter contribuído também aí com o assunto. Obrigado a você, e é uma honra estar com essas feras aqui, com meu pouco tempo de loja lá, mas já estou com pessoas tão experientes e... Maravilha, vamos compartilhar muita informação aqui, como sempre acontece, parcerias, compartilhamento de informação, um aprendendo com o outro, às vezes um toquezinho básico, assim, que a gente deixou despercebido, né, tá vendo, o outro tá fazendo bem, vou aqui copiar, seguir também, e assim nós vamos construindo o nosso episódio de hoje. É um bate-papo muito tranquilo, tô aqui com uma fera, aí um dos lojistas que já tem, não, é o mais antigo comigo lá no Auto Shopping Itapuã, Carlos Henrique, da primeira classe. Obrigada também pela contribuição, por ter aceito o nosso convite. O senhor que é um homem muito ocupado, né? Nada disso. Obrigado a vocês pelo convite. 17 anos já, né? Pois é, 17 anos. Nós, parece que foi ontem, né? Mas nós fizemos um coquetel lá de lançamento e nós tínhamos a planta, assim, do Auto Shopping Itapuã. E no dia do coquetel de lançamento, o Chico deu lá o cheque e garantiu a loja dele, que era a loja número 1, né? Eu acho que era a loja 1 e 2, 1, 2 e 3, mas então, uma das primeiras lojas lá conosco e há 17 anos. Me dá um pouquinho de trabalho às vezes, mas tá lá, 17 anos. Todo lojista, vendendo e vendendo. Se todo lojista fosse igual a mim, você tava feliz. Mas então, gente, nós temos hoje aqui o desafio de explorar. A minha ideia é explorar o que cada um tem feito de bacana, que eles hoje já são exemplos na venda de seminovos através das redes sociais. Começaram, às vezes, lá um pouquinho tímidos e agora estão aí se revelando. Eu já tenho artistas lá no Auto Shopping Itapuã. Aqui estou com alguns dos artistas. E a gente vai explicar, então, como era antes, quando começou lá no Auto Shopping Itapuã. Nós comentávamos aqui nos bastidores que tinha ainda anúncio de jornal, era no Jornal à Tarde, no Correio da Bahia, os foguetinhos. Então, todo mundo anunciava os seus carros por lá e também, às vezes, adquiria o estoque por lá, também ficava atento quem estava querendo vender o carro. Isso domingo, geralmente, não era domingo que acontecia. Não, o carro está na feira. Aí do jornal ele marcava para encontrar na feira aquela função. Então, Flávia, tu não é tão antiga assim, né? Já é mais recente no mercado, mas faz essa retrospectiva aí de quando vocês iniciaram lá na AutoCar, como eram as práticas e o que tu tem feito de bacana para a gente aprender hoje. Vamos lá. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu percebi que o grande boom, né, das redes sociais foi, para mim lá na loja, foi na época da pandemia, né? Que antigamente a gente usava o site da loja, né? Que era tipo um catálogo pra gente, mas que as pessoas não buscavam muito, era muito engessado, né? Aquela questão do site. E aí veio o período da pandemia, aí shopping fechado, shopping né? fechado. Nós não tínhamos como mostrar fisicamente o veículo. Isso, e aí veio a necessidade de explorar mesmo através do Instagram, os stories, o Facebook, porque tem público de Instagram e público de Facebook, né, gente? Então a gente tem que aproveitar tudo, né? E aí eu vim perceber e realmente comecei a ver resultados, né? E como a gente estava conversando aqui antes, o Instagram era muito de a gente anunciar os carros, como a gente ainda bota, né? Muito no feed, o carro, as especificações, mas o que eu percebo que tem o maior resultado é Reels, né?
E stories, né? Que eu acho que fica mais humanizado. O cliente, você bota a cara lá, né? Como você falou, a gente começa meio tímido, mas aí a gente vai até pegando gosto, né? Pela coisa. E vai se soltando e você começa a receber muito direct, né? Clientes que acessam lá no meu Instagram mesmo, viu, gente? @autocarveículos. Tem um link lá na bio que você tem acesso ao estoque da loja. Você tem acesso ao WhatsApp diretamente. Você clicou, vai para o WhatsApp, clicou, vai para o site da loja, clicou, vai para o estoque diretamente da loja, ou manda direct. E aí a gente hoje trabalha com muita coisa, né? O tráfego pago, não sei se vocês trabalham, que vem, para mim, tem muito resultado. Você pode direcionar tanto para lead como para visualização. E eu utilizo muito lá na loja e eu vejo um resultado muito bom. O que eu acho bacana, justamente, eu fico passando e vejo vocês. Então, mostram o carro todo, tem ali um vendedor, ou às vezes tu mesmo Sim. apresentando o carro. E aí tu mostra os detalhes, mostrando que é um veículo real. Que é mostrar Sim. a condição do pneu, dos pedais, a através quilometragem. do vídeo, né? Você consegue ver melhor. Então, ali a pessoa vai conhecer o carro todo. Ela pode ir lá depois só para fechar o negócio mesmo, para concluir. E nós vemos muito quando vocês fazem esses anúncios. Eu, às vezes, estou no Instagram e fica toda hora chegando para mim o patrocinado. Então, fica ali. Muitas vezes, no mesmo dia, eu tenho daí relatos do outro lado, né? Do pessoal da agência que diz, olha, postou o carro, no mesmo dia o carro vendeu. É verdade. E realmente funciona muito, muito, muito. E os leads do Instagram são qualificados. Isso. São leads bem qualificados. Como tu falou, né, Fábio? Então, também tem os dois públicos. E assim, tu já começou no digital, porque como tu iniciou, fase, né? Fábio veio, tu trabalhava como operador na financeira, né? Isso, conhecia o mercado mais o financeiro, né? A retaguarda. Eu conheço o pessoal de muitos anos lá do Auto Shopping, porque eu trabalhava em banco, atendia as lojas, né? Cheguei a cadastrar aqui, talvez eu tenha até cadastrado vocês, Com não certeza. lembro, que faz muito tempo. E aí depois, junto com esse pessoal, andando com essa turma, acabei me enveredando aí para essa... Tu tá com loja há quanto tempo, Fábio? A Perfil nasceu em fevereiro de 2022. Daí direto lá no Auto Mas Shopping. antes da Perfil, eu já estava trabalhando com carro, já comprava carro, vendia carro e tal. Nas parcerias, com os outros lojistas. E aí, como eu tinha uma afinidade grande com os meus sócios, que também são lojistas lá do Auto Shopping Itapuã, aí a gente resolveu abrir outra loja. E não começou no Auto Shopping Itapuã, mas com 3 meses a gente já estava no Auto Shopping Itapuã. Foi mesmo. Né? Você a gente começou em outro shopping, aí depois... No Rodrigues? Não, no Salvador. Iniciou no Salvador. E aí a gente foi para lá e a gente já tinha essa identificação com o Auto Shopping Itapuã. E concentrou também, né? E concentrou tudo lá e tal, e foi uma decisão acertadíssima. A gente está super satisfeito com as 2 lojas lá, né, que a gente chama, né? Que é a Perfil e a loja dos meus sócios, que é a DG Seminovos. Agora, quando tu entrou em 2022, não tinha esse jornal que nós falávamos no início. Tu já teve que fazer realmente o teu anúncio no digital. Pra galera mais antiga. Né? Mas eu consumi esses anúncios, né? Não sou tão novinho assim. Mas, como a gente estava falando antes aqui, eu, por exemplo, eu não tinha esse hábito. Eu sempre fui consumidor de rede social, WhatsApp principalmente, né? Me considero até um viciado nessa rede, né? Digamos assim. Mas sempre olhei, usava Facebook, aí o Facebook foi meio que se apagando ali, e usava muito Instagram. Só que eu nunca fui de criar o conteúdo. Não era eu que me filmava, nem no meu pessoal. Só que aí, quando você tá ali na empresa, você vai vendo o mundo como que tá, e aí você se sente meio que obrigado. Você tem que participar, você tem que entrar nesse mundo. E aí tem várias formas de entrar, né? Tem gente que já entra fazendo vídeo, rios, não sei o quê, papapá. Tem gente que vai mais tímido, tem gente que bota uma pessoa para fazer. Eu sempre, como eu falei que eu era consumidor disso, eu sempre seguia lojas maiores de carro que tem pelo Brasil e via a forma como o pessoal fazia a apresentação dos carros. Isso é importante também. E aí eu via que muitos deles não apareciam, mas apresentavam os carros. E eu comecei desse jeito, apresentando os carros, mas sem aparecer. E porque é foi difícil, desinibindo, mas não é fácil. Inclusive, eu te né? parabenizo pela iniciativa aqui do podcast, que eu imagino que não deve ter sido fácil também,
Porque você se apresentar, você se expor, assim, que a gente que não... vai indo, né? A gente vai eu cada acho que vez as adquirindo gerações mais cara de pau, vai se jogando. Eu acho que as gerações mais novas têm mais familiaridade com isso e tal, mas eu não tinha, né? E aí a gente vai lá se jogando, vai mostrando. Tem bom professor lá, né? Que nós estávamos falando de Diego, meu sócio se é uma joga, figuraça. ele já faz sátira mesmo. Muito Mas engraçado. como o Flávia falou... Tem os fãs dele. Já tem fã, o cara é incrível. Os seguimores. Seguimores. Mas como o Flávia falou, que as palavras que a gente mais usa nesse mundo hoje, que é engajar, né? Isso. E humanizar. Para você engajar, você tem que humanizar. E uma das coisas que a turma do marketing, inclusive mandar um abraço para Manu, que também cuida lá da nossa parte de Manu marketing também lá, cuida lá que é a também, agência lá do Shopping, MT. Monopolizou, né? Monopolizou, Porque ela acaba fazendo o trabalho completo. Como ela já conhece muito do auto shopping, conhece muito de anos, desde a recepção, de saber como é que o cliente chega ela e como faz o cliente excelente procura. trabalho. E ela Então, achou o caminho dela. E ela né? conhece Exatamente. o site do auto shopping, sabe as melhores práticas, divide com vocês. E a gente está conhece a tendo gente. bons resultados. E o engraçado é isso, é que ela consegue fazer algo bacana pra você e pra mim, e diferente. Não, ela faz... Arrasou, já viu, co- Manuzinha? Manu realmente... E uma das coisas que ela fala, que você vai nesses cursos, cursos pela internet ou palestras, todo mundo fala que para engajar você tem que humanizar. E basicamente Isso. humanizar é botar você o rostinho lá na tela. Com falhas ou não, com mas se falhas ou jogar. não. Tem uma pessoa, um lojista, inclusive, de São Paulo, que vai na Fenalto, já é muito famoso, faz curso, que é o Marcelo Cruz, e ele fala que o feito é melhor do que o perfeito. Claro. Ele sempre fala isso. isso. Então a gente tem que fazer. Mesmo errando, tem que fazer, fazer. Até dar certo, porque, e dá certo. E outra coisa que eu achei interessante que você falou é sobre o tráfego pago. Hoje, as plataformas, né, elas praticamente estão empurrando a gente para o tráfego pago. Se você não faz nada que estoure a bolha, que viralize, alguma coisa que... Você vai ter sempre que pagar para poder aparecer. Então, hoje o tráfego pago também é uma coisa praticamente obrigatória. São as pra gente habilidades que vai se adquirindo com o tempo. E às vezes você faz um vídeo tão bacana, tão legal, E aí não você fala assim, viraliza. nossa, temos que investir aí para poder ter um resultado bacana. Agora, eu tava falando, nós falamos no início também, se é Chico, se é Carlos Henrique, como é que apresentar, mas todo mundo conhece como história Chico, precisa explicar, vai né? ser Chico também, depois vai ter que contar o porquê. É Chico Bento. Pois é, engraçado que tem gente que chega lá e diz, tudo bom, seu Francisco? Não é assim, Chico. Francisco? Não, o pessoal chama de Chico, mas eu não tenho intimidade de Francisco. Eu digo, não, Chico não é de Francisco, Chico é de Chico Bento. Um apelido que eu tenho desde pequeno e foi, pegou, e hoje até meu pai me chama de Chico Bento. Pois então, Chico Bento, né? Que foi, como a gente estava colocando os mais antigos do Auto Shopping Itapuã, como foi o início, né? E eu senti, posso estar enganado, um pouquinho dessa resistência de ir para o digital também, mas agora tu já está, ao menos a tua equipe já está se mostrando, falta o senhor ainda lá. Mas me conte um pouquinho do início, essa evolução e o que tu pretende para agora. Na verdade, eu sou um bocadinho mais velho, pelo menos no ramo, né? Na idade não, mas no idade ramo, também. No ramo eu sou um bocadinho mais velho que Olha vocês. essa barba branca aí, Fábio. Eu tô lá desde 97 e eu sou da época que você escrevia o anúncio e passava um fax para fazer os foguetinhos. E quando o fax dava problema, você tinha que ir num box, no Shopping Taigara, no Shopping Guatemi, ficar lá na fila para fazer seu anúncio, para sair aquele anúncio no Jornal à Tarde, Correio da Bahia, enfim. Eu sou dessa época aí, certo? E aí vão vindo as mudanças, né? E a gente, quando já está mais acomodado, você tende a segurar um pouquinho as mudanças, dizer, não, e tal, tá bom, isso é legal, mas vou segurar um pouquinho, vou fazer o básico, como a gente estava falando agora, só fazer o site, que é mais ou menos um catálogo. Isso. Mas aí você vai vendo que o site estático não vem tem mais esses nada. Novinhos que estão chegando aí e tá querendo botar a gente no bolso, aí não dá. Aí a gente tem que partir para cima, e aí tá mudando, tá migrando e a gente vê a diferença. Isso de tráfego pago faz uma diferença legal, você, como o Fábio falou, aí você vê uns leads mais quentes, como a gente chama. O lead do Instagram é um lead mais quente do que lead dessas outras plataformas que a gente anuncia, que às vezes vem... Você tem que depurar ali de 20 leads, sai alguma coisinha morna, mas o lead do Instagram, ele é um lead muito melhor.
Mas, Chico, tu é um cara dos números, né? Quanto aos números, fatos, não argumentos. Então, acho que a equipe mesmo, né? Esse pessoal do digital que chega para ti, consegue te mostrar, né? A evolução e o quanto é necessário. Tem que investir mesmo. Investir na ferramenta certa também, né? Porque hoje tem gente que fica dando tiro para tudo que é lado, sem ter um bom planejamento, sem ter um CRM atuante. Isso. E aí tá investindo, não sabe o que é que dá certo, o que não dá. E às vezes joga o dinheiro fora, e hoje tudo é caro, né? Hoje a gente paga por lead. Tem plataforma. Verdade. E é muito dinâmico. Você passar 1 mês, 2 meses, você já sente no bolso que você passou 1 mês, 2 meses, e aí você olha para o lado, olha para o outro e diz, não tá tão ruim assim para os outros. Então é uma coisa dentro de casa. E vem muito assim, daquilo assim, o mês foi ruim para mim ou para todos? O que eu fiz de errado? O que deu certo, o que não deu? Exatamente. E a questão hoje que tu vê que o que deu certo em dezembro não tá dando certo hoje. Verdade. A gente já fica obsoleto, já fica ultrapassado. E a outra grande questão que eu vou falar, tipo, o início, o teu lead na tua loja, quem trata o lead? Hoje, assim, porque não adianta fazer um bom comercial, um bom anúncio, tá no site bem posicionado, colocar dinheiro no Google, né? Colocar dinheiro em todas as plataformas. E aí, quem recebe esse cliente que vem? Hoje, quem faz sou eu. Tu consegue ainda? Consigo. Fiz esse experimento, paguei, né? Paguei para ver. Durante 3 meses eu deixei na mão de uma pessoa. Depois mais 3 meses deixei na mão de outra pessoa, depois mais 3 meses na mão de outra pessoa, e nos últimos, depois que não teve mais jeito, eu digo, não, quem vai fazer sou eu, porque eu não estou vendo resultado. Se comigo também não tiver resultado, eu tenho que me demitir também. E graças a Deus começou a dar uma melhorada, porque eu não tenho ainda na minha equipe uma pessoa que eu possa dizer assim, não consegui capacitar essa pessoa para dizer, não, essa pessoa vai ficar fazendo isso. Então, agora, eu acho muito importante isso, não uma pessoa, mais de uma pessoa. Sim, talvez até nós ainda tratamos disso no Auto Shopping em Itapuã, de criar um mecanismo a nível Auto Shopping, porque a gente sofre um pouquinho, a MT, né, o marketing do Auto Shopping, nós temos o site do shopping, e hoje, assim, das lojas que estão aqui, não é porque estão aqui, mas eu não tenho queixas, mas tenho de algumas. Eu recebo lead através do site do Auto Shopping em Itapuã, um lead que custou caro, porque houve um investimento de equipe, houve investimento do anúncio mesmo. E o cliente liga e diz, olha, eu já mandei lá o WhatsApp, eu já mandei no Instagram de loja tal, e eles não estão me respondendo. E isso, às vezes, é meio turno, 1 dia, 2 dias. Nós intervimos e, olha, o vendedor não está resolvendo. O lojista, aconteceu isso do lojista dizer, não, mas manda para mim que eu resolvo. Aí eu mando para o lojista e é até pior, porque assim, tem um dia que o lojista está disponível, o outro ele está comprando carro, ele está resolvendo um problema jurídico, ele está com os filhos, né, em algum aniversário, e aí o cliente fica lá solto. Tem estudos que falam que se você não responder um lead em minutos, você perde o teu lead. Eu sou esse cliente, porque hoje em dia é tudo muito dinâmico. E é porque ele não manda só para você. Dificilmente um cliente vai pesquisar um carro somente. É isso aí. Ele dispara um lead para 8, 10 pessoas. Então, quem interagir primeiro, supostamente já está na frente, vamos imaginar assim, né? Mas isso que você estava falando, Dani, é estrutura, né? Isso. Hoje nós temos nas concessionárias, né? A pessoa tem que ter uma estrutura. Equipes preparadas exclusivamente para isso. Se a pessoa não tiver uma estrutura mínima, não adianta ele investir. Aí você fala que eu levei um tempo para entrar nesse mundo. Eu não tinha essa estrutura, então não adiantava eu estar investindo e eu não obter retorno porque a estrutura não existia. A partir do momento que eu montei uma estrutura, então aí você já começa a investir mais e você começa a ver o retorno. Melhores, né? O retorno. Porque se você não tiver estrutura, acontece isso aí. Aí você não responde um lead ou leva 1, 2 dias para responder. É o seu dinheiro que está indo ali. E eu acredito que tem que capacitar mais equipes, fazer mais treinamento para isso, porque como nós temos um pool lá hoje de 32 lojas, então a gente consegue ver através desse bastidor, às vezes um investimento igual e uns têm sucesso, outros não. Algumas vezes produto, né, que não tem um produto adequado, mas o que eu mais vejo é justamente essa questão do atendimento. O que eu observo hoje é que a gente está na era do imediatismo, né? Até você mesmo, eu estou em casa, eu estou no Instagram.
Pode ser meia-noite. Se eu ver algo que me interessa, o que é que eu faço? Eu mando a mensagem. Eu não espero que a pessoa me responda meia-noite. Mas logo pela manhã, você já espera um retorno. E quem me dá um retorno primeiro é o que você vai... Se você está olhando ali, porque você está interessado. Então, a mesma coisa é o lead. Se quanto mais rápido você responder, melhor. Mas Se o cliente manda um lead... Eu mesmo, na época da pandemia, ficar igual a louca no meu celular. Eu respondia lead 2 horas da manhã. Exatamente. Às vezes eu estava acordada, eu falava, eu tô acordada, final de semana. Não custa nada eu responder. E o cliente mandava o telefone dele e eu, nossa, é meia-noite quase. E eu tô aqui respondendo o lead. E hoje eu tenho a Maria Clara lá, né? A minha estagiária, que ela ficou responsável por essa parte, e ela faz essa divisão. Não, o primeiro lead foi para tal vendedor, o segundo lead para tal vendedor. Eu pedi para ela fazer essa divisão para não ter, né, problemas, mas realmente as pessoas estão muito hoje assim. Tem cliente que só tem tempo de olhar o celular meio-dia. Eu não sei se você acompanha no seu Instagram o horário onde as pessoas mais veem, né? Às vezes é de manhã, 9 horas, às vezes é 3 horas da tarde. Então, sobre isso que você falou de imediatismo, até a tecnologia já tem resposta para isso, que é a resposta automática. Verdade. Tipo assim, o cara sentiu que ele... não falou comigo aqui agora, mas já tá rolando uma resposta automática. Isso. Então, a gente tem que estar... A estrutura é importantíssima. Demais. Lá na loja, a gente tem uma estrutura para isso. Tem o CRM, tem uma pessoa... Você tem Maria Clara, a gente tem a Alan, que cuida dos leads, de que a gente anuncia em todas as plataformas digitais. Então, a Alan cuida disso. Tem o Instagram, que aí a Alan também cuida, mas eu também fico no Instagram. Também acompanho cuidando o Instagram dos leads. E recebo leads de noite, de final de semana. E procuro responder, se eu puder ali. Se você estiver disponível, você já manda foto, já fala. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque você tá no fim de semana, a gente tá ligado ali e tal. Você fica meio... Mas eu acho que a estratégia é mais importante, assim, de criar essa retaguarda e um modelo que venha a funcionar, né? Que seja ideal. Porque, assim, quando tu mede, tu vai acabar conhecendo qual a plataforma que dá mais resultado para determinados veículos, medindo também a capacidade de respostas dos teus vendedores. Isso. A gente falando nesse imediatismo, a gente recebe muito o lead frio, que chama, né? Uhum. Eu mesma, assim, às vezes estou olhando algum produto, é um produto que eu sonho em adquirir. Coisa de 3, 6 meses, um ano. Você já quer, mas assim, buscar. Quando eu não fechei o negócio naquele momento, não é que eu não tenho mais interesse. Sim. Mas era uma coisa a médio e longo prazo. E nós percebemos, principalmente no nosso mercado de seminovos, que aí esse lead acaba se perdendo. O vendedor lá de seminovos, ele está acostumado com o imediatismo, chegou e comprou. Isso. Então ele não tem ainda hoje, né, a capacidade de tratar isso. Bom CRM, essa é a guerra. Um bom CRM te ajuda com isso. Exatamente. Porque você faz programações. Não adianta o CRM, justamente, se o dono da loja não está lá para gerir, para cutucar, isso. O consultor que não está dando retorno. Eu cobro muito dos meus vendedores esse perfil digital hoje em dia. No auto shopping, o vendedor ele tem uma comodidade, porque o auto shopping é diferente às vezes de uma loja de rua, sempre tem movimento. O movimento tá fraco, mas sempre tem umas pessoas andando. E ele acha que aquilo ali é o suficiente. Isso, e a gente sabe que não é o suficiente. Hoje em dia o cara tem que estar na internet, ele tem que estar no digital, ele tem que... E são vários caminhos que ele pode usar, né? Hoje em dia eu estava até comentando que eu não costumo utilizar aquela ferramenta que é o status do WhatsApp, né? Que é tipo um storyzinho do WhatsApp lá. Sim. Eu não uso e nem vejo. Mas teve uma vez numa loja que eu coloquei meus carros lá e eu vendi um carro para uma amiga. Nessa ferramenta. Eu utilizo. Né? Então as pessoas veem isso. Então a gente não pode estar fora de nenhuma ferramenta dessa hoje. A gente tem que estar envolvido em tudo. E você salva muito contato de cliente no seu celular. Muito contato. De clientes que você compra, de clientes que você vende. Lá na loja mesmo, às vezes o carro fala assim, esse carro aqui específico a gente vai baixar tipo R$2.000. Aí eu peço para Maria Clara, Maria Clara vai lá, consulta quais foram os clientes que estavam interessados nesses carros e pede para os vendedores o ligarem novamente e falar, a gente está fazendo a promoção do dia, baixou o preço e tal, e tenta resgatar esse cliente de específico carro. Então a gente sempre faz isso lá na loja, tipo, às vezes carro baixa, vocês também fazem isso, né? Baixa na tabela. Mas o que eles falaram sobre estrutura. Se você tem uma estrutura bem montada, a retaguarda que Dani falou, você vai ter um CRM que te ajuda a lembrar das coisas, você vai ter uma pessoa
pessoa lá. Porque sozinho não dá Não conta. dá, Não dá, o Chico não. falou que Não cuida dá dos leads, conta é mesmo. difícil. É muito difícil. Eu também você tentei, cuidar. viu, Chico, fazer isso uma certa época e eu Porque você tem não que dei ter. conta. E eu digo mais, assim, eu vou além. Eu acho que daqui para frente, além das plataformas digitais, dos marketplaces, né, das redes sociais, toda essa estrutura que a gente tem, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que ter o nosso social media dentro da loja. Verdade. Tipo assim, o que Manu faz lá, que tem a agência dela e tal, nós vamos ter que ter uma pessoa, porque eu me cobro muito isso hoje em dia. Porque Manu me ajuda muito, mas ela não cria meu conteúdo. Que tem que criar Ela pode até me dar uma luz. Ó, saiu uma trend aqui, vamos Sim, fazer? ela faz Você vai isso lá e sempre, faz. é. Mas o que dá engajamento é você fazer No constantemente. seu dia a dia, Não, e outra né? coisa, assim, quem sabe do estoque de vocês, daquele carro que tá lá precisando ser vendido Sim, mais rapidamente, né? O que tu tem Uma maior novidade quantidade e tudo chegou. mais, são vocês mesmos. Aí tem que estar dentro de casa É essa isso. organização. E como a gente Verdade. tem que passar isso, esse nosso ambiente, porque hoje as pessoas, até outro dia, até antigamente, pouco tempo atrás, a pessoa ia na loja para viver esse universo ali de olhar o carro, de conversar com o dono, Hoje em ver dia, o preço. as pessoas já vêm Hoje ela certa. faz talvez 80% do caminho, ela já fez em casa. Mas a gente também faz isso, no, né? No celular. Quando a gente vai comprar Então a gente algo- tem que pegar aquela nossa realidade que tá ali, não só o Rios, né? A trendzinha, a brincadeira que a gente faz, um story engraçado, não só isso. Você tem que, na minha opinião, né? Você tem que colocar o que você está vivendo ali da melhor forma possível para a pessoa ver como que é aquele universo. Eu tive uma situação que foi uma venda difícil lá na loja, o cliente passou, a gente estava envolvido, tentando aprovar a ficha, aquela coisa, e avalia o carro, e não sei o que, aquele movimento todo. E foi uma venda que no final o cliente se emocionou, ficou felizão e tal, bacana. e eu não tinha uma pessoa filmando aquilo. É verdade. Se eu tivesse uma pessoa do meu lado acompanhando todo o trâmite, Entendi. tudo aquilo, aí você vai, joga pra Manu resolve e transforma aquilo num videozão, já entendeu? já sabemos qual é o caminho, né? E para ir evoluindo cada vez É mais. isso aí. Hoje, Chico, tem alguns vendedores. Um vendedor, eu vi alguma coisa de Fábio, né? também Meio vi. que se lançando assim um pouco. Então tem que fazer isso, aproveitar aquele desinibido, aquele que vai pro livre e espontânea pressão. Mas colocar a cara. Tem Fábio na loja que a gente tem no outro shopping, e nessa loja de cá de Itapuã tem um vendedor novo que é o de Cleiton, que ele também é bem desenrolado para isso. Faz o dele, faz o da loja, ele posta e tal. É um cara mais desinibido e é um cara que faz. Eu acho que até motiva o teu próprio vendedor, porque quando ele faz e dá resultado, ele quer fazer isso mais, aí. né? Ele não vai ficar de braços cruzados esperando o cliente outro chegar. vendedor, porque se o outro vendedor não faz, ele começa a ver que o que está fazendo está tendo um retorno melhor, então ele já começa a perceber. No primeiro momento pode ter um ciúmezinho, no segundo momento ele já vai dizer, ó, o caminho é esse Não vou aí. ficar pra E trás, fazer né? melhor. Não, eu vou ficar para Pra trás. trás, é. Porque aquilo que o Fábio estava falando aí, que tem... Nós que a gente tem loja há muito tempo lá, então tem funcionários mais antigos. Antigamente, shopping, por si só, já atraía o cliente. Hoje a gente vê cada vez mais diminuindo o fluxo de cliente, mas ainda é maior do que uma loja de rua. Mas o que eu digo aos meus vendedores é que esse público que ainda vem não é um público passante, é o público do lead das outras lojas. Sim, isso. Então, esse cara, esse cliente, ele pode até parar na minha loja para olhar o carro, mas o carro da loja A já está na cabeça dele porque ele veio para ver aquele Em busca carro. daquele carro. O meu carro pode interessar ele? Pode, ele pode passar e olhar, mas ele vai dizer, mas eu vou lá olhar o outro carro porque eu vim para olhar o carro de Fábio, por exemplo. Vou lá olhar o carro de Fábio. Pô, olhei o seu, gostei aqui, mas eu vim para olhar o de Fábio. Aí vai cair naquele setor da competência do vendedor, do empresário, do comerciante. Que Já esse trouxe nunca o cara... vai deixar de ter a sua importância. Sim, exatamente. Exatamente. É, e Ele às não vezes vai ele- perder o cara. É, e ele veio atrás para olhar um Fox seu. Mas eu posso ter na minha loja, a Fábio pode ter na loja dele. E, tipo, Isso. ele gostar do meu. Isso gostar é do uma Fábio. dinâmica comum no auto shop. Mas ele não vai Isso deixar... é importante, né? Porque é como eu sempre falo, o importante não é só vir para sua loja, o importante é vir para o shopping. Pro shopping.
Né? Porque se não comprar comigo, compra com Chico, compra com você. Mas o importante é que você traga esse cliente até o shopping. Se comprar com você, maravilhoso. Mas se não comprar, querendo ou não, Que é fique no ótimo shopping, pro né? shopping isso. Mas quando ele vem para olhar o seu carro, ele pode até não comprar o seu, mas ele não vai deixar de olhar o seu. E Porque Ele veio... tem como base já, Isso, inclusive, Exatamente. valores. Ele Verdade. veio para olhar o seu. É diferente, ainda tem, sempre vai ter, mas cada vez menos. Aquele cara que vem, tá passeando, não, entrei aqui só para sacar um dinheiro. Lembra que tinha um muito caixa difícil eletrônico? isso. Tá ficando cada vez mais difícil, né? Então, a pessoa que vai, porque ali são muitas lojas, então são muitos leads sendo trabalhados. Sim. Então, às vezes o cliente veio para olhar o meu carro. Talvez ele gostou mais do seu, que ele viu ali no momento, ele nem viu o seu lead. Mas ele veio olhar o meu e ele não vai deixar de olhar o meu. Sim. Se eu não tiver condições de fazer negócio, de atender ele do que ele quer, ok, ele vai comprar o seu. Mas ele veio para olhar o meu porque ele veio pro lead. Então ele sempre vai ficar com aquele lead na cabeça. Verdade. Então, O ônus e o bônus do shopping. não, sim, mas... E hoje, gente, nós temos lá no Auto Shopping 7 financeiras. Você tem um exemplo de uma experiência completa? Porque eu já escutei casos lá no Auto Shopping Itapuã do cliente que realmente ele viu o carro no Instagram, ele pediu mais informações, mais fotos, já passou a documentação para ver se o crédito aprovava, acabou fazendo tudo sem nem ir ao shopping. Isso acontecia na pandemia, mas acontece aqui. Vocês já teve, Fábio, alguma experiência Já, completa, sim. assim? Já Já, tive também experiência, inclusive hoje, na própria Fenalto, que a gente vai, eu costumo ir todo ano e tal, você percebe que as grandes plataformas, elas estão investindo muito nisso. Sim. O cliente, quando ele cai dentro da rede ali, da plataforma, do Web Motors, por exemplo, o Web Motors amarra ele todo ali. Entendeu? Esses dias mesmo o pessoal do Web Motors foi lá na loja oferecer um upgrade no anúncio que você pode colocar agora a tua vistoria cautelar no anúncio. Sim. Um parênteses que o nosso patrocinador hoje é Ah, Santander isso, e Web Motors. exatamente. Fica aí, Que ó. trouxe os nossos Não foi à convidados toa aqui. que ele deu que eu esse citei o web, Não foi né? à toa, Isso. não. Tudo calculado. Tá pago, hein, Fabrício, Fabrício? Tá abraço. pago. Sim, Não, Fábio. mas é verdade. Quando o cara cai lá no lead, no anúncio, ele já fica, ele já direciona para uma simulação de financiamento, Isso. ele já vem para o teu CRM, você já amarrou ele ali também, ou seja, inclusive o Web Motors também tem um CRM deles, que algumas pessoas utilizam. Que chama Eu utilizo, Seu eu cockpit utilizo é muito também, bom. muito bom. E aí eles... É muito completo, assim. Então, a ideia do banco é que quando o cara caia, né? Que normalmente são os bancos que estão nesses portais, né? Tem um LX ali que tá fora e tal, mas os bancos todos eles têm os portais. Quando ele cai lá dentro, ele tá todo amarradinho. E conforme a tua pergunta, eu já tive situações de vender o carro totalmente digital, que a gente fala. Porque hoje em dia a gente tem ferramentas para vender o carro. Eu vendi A uma famosa semana chamada de passada. vídeo, Também, assim. Sim. né, que a gente faz hoje, muitas vezes, muito cliente do interior, dependendo do segmento que você atua, né, E você tem vai, plataformas também que hoje você pode também colocar o vídeo do carro. você coloca o vídeo do carro. O meu menino Alan, que faz o nosso CRM, ele sempre, e eu que faço os vídeos de apresentação, ele sempre pede os meus vídeos para colocar nos anúncios, e também quando ele recebe os leads, ele passa lá o nosso vídeo, que é um vídeo que eu faço mais detalhado, apresentando todos os carros que chegam. Eu aprendi isso vendo o pessoal que trabalha com carros prêmio. Eu vi que outro dia veio aqui o pessoal da Hayek, Sim, gente boa, o pessoal sim. lá, o Giovanni e tal. E é muito fácil, não é fácil, mas quando você tem uma Ferrari na tua frente, você pode ficar lá uma hora. Você Cheio vai de prender o detalhes, cara chama só... muita atenção, Mas quando você vai apresentar um Ford Ka, você falou que o carro tem ar, direção, vidro e trava, acabou. E aí? Mas aí tu você vai no detalhe do pneu, aí do você pedal, vai né? pra A historinha, pintura. a historinha Baixa. regressa, assim, ó, o único dono, não É sei o isso quê. aí. Isso, Então a eu quilometragem faço um baixa, vídeo bem detalhado revisões, de tudo revisões. ok, vistoria cautelar ok. Exatamente. Aí a gente vai para todos os detalhes do Incrementando, né, carro. Fábio? E aí fazendo isso, você pesca, eu acho que é uma forma, uma pescaria melhor, digamos assim, né? Você pescou ali a pessoa, ela já sente mais credibilidade no teu anúncio, né, no teu carro ali que você está anunciando. E a partir daí, de acordo com o treinamento que você dá para tua equipe e tal,
você começa a aprender, porque eu acho assim, na verdade, no nosso segmento, a gente não vende basicamente só o carro, a gente vende confiança, né? A gente vende segurança, confiança. Sonho também, porque né? é um mercado que as pessoas ficam com medo, não sei se o carro é bom e tal. O shopping já ajuda nisso, que ele só permite, a gente só pode vender carros lá com vistoria cautelar aprovada, já é um avanço enorme isso. Graças a Deus as vistorias cautelares viralizaram pelo país aí, então acho que até as pessoas que não entendem muito já sabem que o ideal é fazer uma vistoria cautelar. Tá comprando, não, porque hoje tá tu tinha um anúncio, daí do anúncio tu manda o vídeo completo, pode encaminhar cautelar, não precisa nem ver o carro mesmo, ali tu já tem a vida inteira dele. Hoje em dia, até como eu estava falando, o anúncio da Webmoto, você pode colocar a tua cautelar lá, já para a pessoa ver que é um carro aprovado, com uma empresa de vistoria que é conhecida no Brasil inteiro. Então, quando você vai gerando essa credibilidade, porque o cara já pescou lá o teu anúncio do carro que ele tem interesse. Então, beleza, você já tem um carro. Você só precisa fazer o quê? Dar segurança pro cara e mostrar que seu carro é bom. Exatamente. Aí, no vídeo você vai mostrar os detalhes para mostrar que o carro é bom. E na conversa, na estrutura que você tem ali, você vai dar segurança para a pessoa. E aí sim você começa a conseguir pipocar um caso aqui, outro ali de uma venda totalmente digital. Que é o cara que chega a depositar na tua conta sem ter visitado tua loja. Eu vendi o... Eu também tive um cliente que ele chegou lá e ele falou, não, eu já tô com meu cadastro aprovado. Ele tinha olhado também pelo site da Webmotors. E eu já tô com meu cadastro aprovado, tudo certo. Eu já quero depositar o valor da entrada. Tipo, ele no mínimo um sinal ele vai deixar. Hoje em dia é isso. Não, ele levou o carro no mesmo dia. Aí eu falei, não, então já passa a ficha dele aí. Aí a gente bota o CPF lá no site Santander. Já apareceu tudo direitinho dele lá. Ele fez o sinal, a gente fez a vistoria do carro, pagou o contrato de financiamento e levou o carro na hora, tipo, em amanhã. Eu ainda falei assim, nossa, como foi rápido, né? Ele já veio, já tinha olhado o carro, já estava ciente do que ele queria, né? Já estava certo que ele queria aquele carro, que o cadastro dele já estava aprovado, que a parcela estava de acordo com o que ele podia pagar e... olha rápido. Como vale a pena montar uma estrutura, porque o retorno é certo. Verdade. É isso que eu estava falando. Você vê que todo esse nosso universo, a gente tem que transportar ele o máximo possível para o digital. Porque a pessoa vai estar fazendo tudo lá no digital. Né, e as financeiras facilitaram bastante. Facilitaram muito. Pagamento digital. Sim. Eu vendi um carro a semana passada para um rapaz de Goiás, Ricardo, o nome dele. Ele nem esteve aqui. Olhou o carro, fez o financiamento, não lembro agora qual banco foi, mas vamos dizer, foi Santander, né? Foi Santander. Foi Santander, ele viu o anúncio no Webmotos. Exatamente. Pagou, assinou o contrato, recebeu o link lá, assinou o contrato por lá, pagou o contrato, pagou o financiamento. Não foi um carro barato, um carro de 140 mil, financiou, eu acho que 80 mil, pagou a diferença. Foi até conservador até demais, que ele pediu para fazer uma outra Ranger sua, né? Novíssima. Namorei aquele carro ali. Pediu para fazer uma outra vistoria cautelar. Ele contratou uma outra vistoria cautelar. Cuidado, né? Exatamente. E no final ainda me pediu o favor de eu levar o carro para despachar na cegonha que ele contratou. Eu levei, entreguei. E ele deve ter recebido o carro lá por esses dias aí. Satisfeito da vida e nem teve aqui. É por aí, lá né? de Goiás. Esse é o nosso futuro. E você vê, né? Não, o futuro é a realidade já. Para carro seminovo, para carro usado, que é o que a gente vende, carro seminovo, ainda é meio que novo isso, porque carro zero é fácil. Isso. Carro zero é zero. Você escolhe a cor e um abraço, né? O modelo. Mas o carro seminovo, nunca um é igual ao outro. Pode ser 4 Ford Ka branco. 2020. Eu estava procurando aqui, Chico, não achei mais. Na Fenalto, né? Nossa federação aí dos seminovos. Saiu, eles colocaram um card que eu acompanhei, que era assim, a historinha que os lojistas de veículos contam para vender o carro. Foi no 1º de abril agora? Que eles fizeram... Eu não achei mais aqui, eu tava procurando, mas tipo, único dono, eu acho que sim, único dono, carro de mulher. Eles falaram no Não, falar assim, as mentiras. Isso, eles colocaram no 1º do Brasil. Pode ter gente que tenha se ofendido com isso. As mentiras que contam, né? Mas assim, as mentiras, né, muito da historinha. Então, mas se bem que eu já ouço assim hoje, assim, que carro de mulher, carro de mulher, não sei o que carro de mulher não é bacana, e já vai dizendo que não, mulher fica com o pé, né, na embreagem o tempo todo, não sei o quê.
Carro de mulher não Mas tá também contando. tem De outro garagem, lado que de garagem É muito também. retocado porque arranha demais. Mas a própria tecnologia está mitigando essas historinhas aí. Isso. Se você, Esses faz uma, paradigmas. se você faz uma vistoria cautelar bem feita, o carro pode ter sido de mulher, então você vai saber se o carro teve se foi trabalhado, se foi feito um serviço no carro, o que foi. Então, tipo, hoje a forma... Eu sou também da época que era no fax as coisas. Eu trabalhava no banco e para você passar um cadastro de financiamento, Era você, fax. lojista, Ai. passava no fax, eu recebia lá e analisava a Isso, ficha. Verdade. Né? Assinava lá aprovado e respondia o fax. Pois é. Hoje em dia, pô, é tudo muito automático, tudo muito digital. Isso. E aí a pessoa fica mais segura. Se ela procurar o caminho certo, se ela procurar, por exemplo, o auto shopping, que é o lugar que a gente tem, a gente preza muito pela segurança, que parte lá da diretoria do auto shopping até a gente, que a gente acompanha isso, por exemplo, com as vistorias cautelares e tal. Eu acho que você já vai conseguir eliminar aí boa parte dos riscos da operação, né, da sua compra, porque a compra hoje, uma compra de um carro, acho que o que envolve principal é segurança. A pessoa Sim, quer saber se o carro é bom e se ela está fazendo uma compra Foi o que o segura. cliente do Chico fez. Você já tinha cautelar, mas ele fez o quê? Contratou uma nova cautelar, porque para ele, os olhos daquela cautelar seriam os olhos deles ali, né? Aqui em Salvador. Exatamente. E aí aquilo deu segurança para ele comprar na sua mão, sem preocupação. Não, e até bom pra mim também. Claro. Porque, É isso aí. tipo assim, eu fiz a minha, mas ele não precisa confiar na minha, já que ele não Claro. estava aqui presencialmente. Isso, E verdade. o engraçado é que indicaram para ele A mesma mesma pessoa que fez. Aí eu disse à pessoa, não fala para ele que foi você que fez. Depois que ele fechar o negócio e tal, aí você diz ele, quem fez a primeira fui eu, mas não quis te falar para você não achar que tinha alguma coisa assim, mas é isso aí. E Eu acho até que ele ligou para administração também. E o que acontece? isso é- Hoje a gente pode contar com essa credibilidade. Quando nós colocamos lá, vocês estão no Auto Shopping Itapuã, Com o Auto certeza, Shopping faz Itapuã que toda já a tem diferença, Dani. 17 anos no mercado, né? As pessoas procuram a administração para Sim. qualquer dúvida que venha a ter. A gente falando dessa jornada, né? Como eu citei anteriormente, o nosso episódio de hoje é patrocinado pelo Santander, pela Web Motors também. E hoje eles possuem um aplicativo que vocês muito utilizam e que algumas financeiras por um bom tempo ficaram para trás, né? Porque com o CPF do cliente... Sim, já foi o faz Santander que tudo. começou. Coloca lá o CPF, já tem a régua ali Isso, dizendo... tudo, quanto é assim, que vai olha, liberar o veículo pro tal, cliente. libera o X, né? Para E o mim próprio pode ser um cliente, valor, para ti é. pode ser outro. A minha taxa pode ser diferente da tua. E o próprio cliente no site da Web Motors, ele tem acesso a isso também. Ele joga o CPF dele lá e já aparece para ele lá. A Quanto é que ele simulação. pode financiar para tantas parcelas. Ele já pode finalizar a ficha dele lá também no site da Web Motors e já fica tudo certinho lá. Às vezes quando a gente E recebe vai direto lead, para o seu, e vai direto para a sua senha. e aí você já finaliza recebe o lá cadastro, no CRM, né, e esse paga. cliente já todo prontinho às vezes. E é a Um maneira de cadastro tu fechar aprovado. o cerco Isso. tendo toda essa confiança, tendo todo mundo ali avalizando, né? Tu tá tratando de grandes instituições E que estão fora por que trás, eles investem né? pra caramba em mídia, Isso. né? O Web Motors É o investe que eu, pra caramba em eu mídia. costumo falar, assim, que hoje você pode abrir uma loja de carro em qualquer lugar. Porque hoje a gente tem à disposição o digital. Sim. Mas assim, não é só isso, né? Não é só o digital. Quando eu faço um anúncio e a pessoa me liga e eu falo que ela pergunta, onde é que é a tua loja? Eu falo, é no Auto Shop Itapuã, a percepção da pessoa é diferente. Se sente mais segura, né? Já é. Mas você tem aí o Santander, nós temos todos os bancos. A percepção vai mudando da pessoa. Aí Ela já vai tem se alguém sentir. que já Tem comprou. cautelar o carro? Tem, aqui a gente só vende carro com cautelar aprovada. E aí você vai criando, construindo aquilo. Isso. E aí o que vai faltar? Ela vinha a gente negociar. Só fica aquela parte ali. Não pode falar que Chico, muito bem do que shopping, Chico não, senão vão querer aumentar o lugar. Oh, meu Deus. Aqui é BN Autoscast. A apresentadora apenas está aqui. Mas que é realmente o maior passa de maior segura. credibilidade, aí é inegável. É verdade. Não que eu puxe Não é à essa toa que a gente tá lá, né, Ah, Chico? também, com certeza. Mas assim, nós construímos juntos a cada dia essa história de credibilidade, né? Então, quando a gente traz assim essas práticas, assim, se
Flávia não tivesse iniciado, né, o Fábio não tivesse também aí chegado já com esses diferenciais, cada um que chega agrega um pouquinho mais. E quem ganha é o nosso consumidor. Com Né? certeza. O outro fica assim, será que isso vai dar certo? Torcendo o nariz. A outra ideia, a gente está com ideias aqui de ir além também, porque hoje o Auto Shopping Itapuã é referência para a venda do seminovo. E nós temos aí um novo projeto agora também para comprar o seminovo. Então, porque hoje nós percebemos que o cliente que, às vezes, ele não quer comprar um seminovo, ele está comprando um 0 quilômetro, ou mesmo se apertou e disse, olha, não preciso mais de carro agora, é o momento que eu preciso vender o meu carro. Então, o Auto Shopping Itapuã está se colocando a partir de agora também como um referencial para adquirir, né, esse seminovo do cliente que queira vender diretamente, sem precisar da troca. Então, a gente vai trabalhar bastante para isso. Qualquer ferramenta para compra de carro, para nós, eu acho que é válida e necessária. Porque um dos entraves, né, do nosso negócio, para a gente que trabalha com a qualidade elevada, com carros bons, não é fácil a gente ter um estoque de qualidade. Repor o estoque. Então, eu acredito que isso seja Bom, como é tudo nosso hoje, né? É tudo Auto Shopping Itapuã, com o apoio aí do Santander e o apoio da Web Motors. A gente já pode até divulgar isso, né? Sem o projeto completo, mas diz assim, que o Auto Shopping está lá de portas abertas com os 32 lojistas à disposição para adquirir o veículo seminovo também. E eu tenho certeza que, assim, vai de loja em loja atrás da melhor avaliação. Nós já temos provas concretas, eu tenho amigos, né? Tenho ex-clientes da época da concessionária da Itapuã Veículos, que muitas vezes fazem pesquisa. Eles estão para vender o seminovo, já fizeram avaliações fora, chegam lá no Auto Shopping Itapuã e sempre conseguem uma melhor negociação. Tive um caso essa semana. Justamente porque vocês têm a necessidade de estar captando esses veículos para revender e também vai fazendo esse leilãozinho, né? Hoje eu comprei um carro lá hoje. Uma senhora que está comprando um carro zero, não vou dizer onde foi, que senão o vendedor vai ligar para ela para querer tirar meu leite. Mas ela foi lá e nós avaliamos o carro dela por R$4.000 a mais. Ela entregou o carro para a gente, vai comprar o carro dela zero. Ela só quer comprar um zero, mas foi buscar uma avaliação melhor. Não, e tem exceções, né? Mas a maioria das concessionárias hoje que vendem o 0 quilômetro, o foco deles é muito mais o 0 quilômetro. Então, eles acabam recebendo esse seminovo a fim de viabilizar a venda do novo. E muitas vezes eles chamam os lojistas do Auto Shopping para precificar, para comprar esses veículos. Então, o que a gente faz agora, né? Nesse momento, está incentivando é para tirar os atravessadores e levar os veículos diretamente para os especialistas em seminovos que vão saber valorizar um pouco mais esses seminovos, né? Ganha todo mundo nessa compra, né? Exatamente. Porque você está deixando o seu bem ali. É uma empresa que vai te dar um documento, que vai se responsabilizar pelo DUT, pela transferência, né? E quanto problema a gente vê aí, Com né, certeza. Flávia? De vender carro particular para particular. Eu fico boba, assim, às vezes quando as golpe pessoas me falam. Em cima de golpe. E eu recebo muita ligação de pessoas assim, ai, Flávia, eu vendi meu carro, a pessoa não transferiu e tal. E a gente tem nosso termo lá de responsabilidade, né? Se comprometendo do início até o fim. Né? Hoje a gente tem uma ferramenta que é o comunicado de venda. Sim, que também elimina isso. Meus carros só saem do auto... Porque assim, a gente tem um período de, né, tem um período quando você entrega o carro para o cliente ali, demora alguns dias para o despachante trocar o nome. Só que se o novo dono sair com o carro e tomar uma multa na esquina, aí vai ser um problema sua, né? E a gente tem hoje a ferramenta que a gente comunica a venda, então o novo dono saiu, tomou a multa é dele. Isso. Então, mais uma vez, a tecnologia ajudando a gente a dar mais segurança no processo. E talvez a venda do carro, quem está interessado em vender o carro, tenha até mais medo do que comprar um carro. Porque ela sabe que se comprar vai ter todo esse... Mas se ela vender os problemas que ela pode ter vendendo o carro, e lá, com essa iniciativa aí, e quem vende carro para nós, eu costumo falar isso para as pessoas, que
tem total garantia e tranquilidade que ela não vai ter dor de cabeça nenhuma. Nós tivemos um né? episódio aqui falando das empresas cautelares que nós temos instaladas lá no Auto Shopping Itapuã, tinham empresas de fora também. Nós citávamos assim, na hora de comprar é muito interessante ter a cautelar, mas na hora de vender também. Né? Com a gente já certeza. viu casos e casos aí da pessoa disse, não, eu comprei, não, eu lhe entreguei assim. Dessa forma. A cautelar, né, na hora da venda é de extrema importância. Quem de nós nunca pulou uma fogueira, né, que a gente fala, Verdade. com uma cautelar que salvou a gente, né? E carros que você tá ali já pronto para pagar e tal, e vem a cautelar e puxa e acaba com tudo ali. Fala, porque o cara viu uma coisa lá por dentro, uma que numeração que não bateu. Eu tive uma situação de um carro do amigo do meu sócio, de Diego, que ele tinha um carro blindado. E na blindagem, eles trocaram todos os números, as numerações de todos os vidros do carro. E são carros... se você não tem a numeração correta dos vidros, a cautelar reprova. É inconsistência. E o cara não sabia. Então, são pequenos detalhes assim, né? que a cautelar salva que faz bastante toda a gente. diferença. Verdade. É mais uma proteção. Mais uma né? proteção. Nós citamos aqui a história da pessoa assim, eu tenho carro, eu sou o único dono, esse carro nunca teve nenhuma batida, não passou por nenhum sinistro. E aí a cautelar apontar um sinistro e depois na investigação foi dizer, realmente eu viajei naquela época, vai descobrir que o filho, a esposa, alguém pegou o carro, realmente teve uma colisão e fez o serviço e a pessoa nem sabia. Imagina. O mais situação importante dessa. que eu acho dessas vistorias é o histórico de documento do carro. Também. Também. Porque isso de batida, de alguma coisa, quem tem um pouco mais de experiência que trabalha já consegue identificar. Mas documentação você não tem como saber. Um carro, todo mundo já teve esse tipo de problema. Compra um carro hoje, não teve nada, daqui a 60 dias aparece uma restrição administrativa no carro. Aí você fica sem pai nem mãe ali. Não sabe o que vai fazer. O cliente que você comprou o carro já gastou o dinheiro. E aí, como é que você resolve? E hoje, com essas vistorias, teoricamente está todo mundo coberto, porque você faz essas consultas todas para você ficar tranquilo em relação a isso. Essa é que eu acho a grande vantagem disso aí para você em relação a documento, a procedência. Chico, aproveitando essa entrada, por exemplo, eu estava comentando, né, que tu foi o meu primeiro lojista 01 lá do Auto Shopping Itapuã, mas tu tinha loja antes, era no Bonocô. Tinha loja na Bonocô antes. Muitos anos antes, assim, qual período? Desde dezembro de 99 foi quando a Classe A foi aberta. Era o Fabiano, que hoje está lá no shopping ainda também. Em dezembro de 99. Antes nós trabalhávamos para uma outra pessoa que era na Bonocô também. E eu acho que tu manteve um período a loja da rua e lá no Auto Shopping também. Muito tempo. Nós tivemos loja na Bonocô e ficamos lá. Na verdade, a gente fechou a loja da Bonocô quando aconteceu uma chuva muito forte e terminou que desceu o morro, lembra e tal? Sim. E aí a gente optou por não ter mais na rua. Mas aí já tivemos também onde hoje é o Auto Shopping Salvador. Antes ali a gente tentou um outro shopping ali, a gente teve loja ali também. E depois que migrou para lá e ficou com todas as lojas lá para tentar direcionar. Mas agora falando um pouquinho da história, então, primeira classe, Chico Bento, não o Carlos Henrique, o Chico Bento. Vê isso, tu te recorda assim de uma história, qual foi a tua venda mais desafiadora? Deve ter alguma coisa que tu tenha guardado aí na mente, assim, essa aqui é um caso inédito, assim. São tantas. Eu não que seja desafiador, mas eu lembro um caso dele de um problema que ele teve com uma bicicleta. Eu também lembro disso. Pô, essa bicicleta foi Essa bicicleta, ele não quis dar bicicleta pro cliente. É a nossa famosa justiça, né? O shopping tinha feito uma promoção, lembra? Você compra o carro compra o e seu ganha carro e bicicleta. ganha uma bicicleta. Aí você vai, negocia, tem clientes e clientes, né? Aí o cliente vem e, porque veja aí, me dá o emplacamento, me dá a transferência, me dá um desconto, passa um pedacinho aqui no cartão, divide sem juros e tal, e você vai, aperta daqui, aperta dali para não deixar de fazer o negócio. Tá. No final de tudo, eu conversei com o cliente e disse, olha, eu já fiz tudo que eu podia e que eu não podia.
eu vou colocar uma observação e o senhor vai assinar que o senhor não vai participar dessa promoção da bicicleta, campanha. porque... Fica claro que a promoção era para o veículo vendido a preço de tabela. Exatamente. E aí ele foi dando desconto. Aí o cliente olhou para mim e falou, tudo bem, eu não concordo não, mas vou assinar. Eu disse, não, o senhor não concorda, o senhor tem o direito de não concordar e tem o direito de não comprar. Mas a minha condição, não, tudo bem, eu vou assinar. Na verdade, ele queria a bicicleta, né? Ele não queria queria o carro. Não, ele Ele queria queria tudo. Ele queria era um tudo. problema. Ele queria problema. Aí, obviamente, ele foi, colocou na justiça, né? E na audiência, eu falei, não tem condições. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Está aqui assinado pelo cliente. Se um documento assinado pelo cliente Ele concordou. não tiver validade, eu não entendo mais o que vale. Inclusive, essa audiência foi a que me fez não ir mais para nenhuma audiência, porque quase eu saio de lá algemado, porque Nossa, Chico. eu não aguentei. Não, então essa ficou pra história mesmo, hein, Dani? Essa bicicleta. Quase Foi por saio isso- de por lá isso que algemado, eu por quis desacato, recordá-la. por tudo. O resumo dessa história é que eu recorri até onde não poderia mais. E um belo dia, véspera de Natal, 4 contas minhas foram bloqueadas. Sério? E tirou o Por dinheiro conta das da tal 4 bicicleta. contas por conta de Nossa uma tal bicicleta. Senhora. Eu paguei na época, acho que 6 mil e poucos reais. Aí liguei para o advogado desesperado e disse, bloqueou 4 contas. Nossa. Aí ele Bicicleta. Aí ele falou, não, é isso mesmo, porque a justiça bloqueia onde ela achar, mas daqui a 2 dias ela desbloqueia das outras 3, devolve. Enfim, eu gastei um dinheiro absurdo por conta de uma bicicleta e foi aí que eu fiquei meio descrente. Eu disse, olha, eu não vou mais para a justiça não, porque infelizmente... E essa bicicleta chegou a mim, foi na administração. Foi na administração olha, reclamar. o lojista não quer me dar a bicicleta, assim, daí, Chico, como foi? Disse, eu já dei tudo. Eu disse, realmente. Eu mandei- Eu fui lá, disse, Mandei o contrato. ele deu E o que é desconto. acordado e não você sai concordou. caro, Não, né, mas eu quero a gente? bicicleta, também queria que o shopping desse a bicicleta. Eu disse, não, o shopping também não tem como dar a bicicleta, porque já ganhou todos os benefícios que continham para essa compra. Não, mas Aí, eu não tenho que- contente, eles foram lá. Eu tenho que confessar que o público da gente é assim, de 17 anos que eu tenho lá, eu conto no dedo problemas que eu tive de justiça. Assim, por isso que é uma história que valeu é bem ser um ou contada outro, assim, aqui. que são as verdade, pessoas meio é sem verdade. noção, que vêm para querer tirar vantagem, que sempre tem, Sim. mas é uma minoria. O nosso Não, público e hoje é em dia, assim, diferenciado. nós temos a garantia que nós somos obrigados a conceder para os veículos, mas os lojistas são muito flexíveis. Primeiro, vende veículos de qualidade, né? Que não tem muito assim o que revisados, vir, tudo. né? A Pós-venda. vir buscar depois da negociação. E depois, assim, todos muito flexíveis. Olha, isso realmente não era garantia, mas ok, Mas vamos né? lá e tal. E dessas campanhas fica sempre claro, a gente tenta trazer a claridade de dizer, é o preço de tabela, qualquer coisa fora de tabela não tem direito ao benefício. E Mas às vezes nesse caso, o cliente fala, eu não quero mas eu me recordo benefício, eu muito, quero já desconto, já né? tem muitos anos isso, isso mas deve ter ficou mais de 10 marcado. anos. Ficou marcado, É. né? Você me lembrou. Ele vai querer brigar de novo, Eu não. tô dor de não, cabeça não, pra fica dormir tranquilo. hoje. Nossa Flavinha, senhora. tu já tem alguma história assim dessas que tu diz, ó, essa me marcou, foi difícil, Ai, ou então foi muito gente. fácil, porque Flávia tem uns vendedores ali de carteirinha que são feras também. E tem gente que já chega e com o carro vendido, basicamente, o vendedor, nosso vendedor, a Delcio, que eu me lembro, tipo, ele tem já os A clientes Delson nasceu pra dele. isso. A Não, ele tem Delson os é- clientes que chegam que só compram ali que parece que vem cego. E não, eu só compro com ele esse verdade, carro aqui. Isso é verdade Então mesmo, tem Dani. o que é fácil e tem alguma coisa, já aconteceu alguma história difícil assim, Ai, problemática, gente. Ai, algum desacerto de problemático. informações, mal entendido. Não, teve um mal entendido, sim. De um cliente que ele. A gente vendeu o carro para ele e teve um problema, eu não lembro assim ao certo. Ele, tipo, não pagou o IPVA e para poder transferir tinha que pagar o IPVA. Já tive- Resultado, Fábio. Venceu os 30 dias e o que é que acontece? Multa de averbação. Ele estava com a carteira. Carteira Na provisória. carteira provisória. Teve que fazer Gente, olha tudo o de novo, tamanho. voltar pra Olha final o da tamanho fila. do E aí, problema. a culpa sempre é de quem? Não. Da loja. Claro, né? Sim. E aí ele foi pra justiça e tudo, e a gente
brigou e tudo lá. O problema é que essa no situação, final, você mesmo querendo resolver, você não consegue. não tem como. Você vai fazer o quê? Não tem Mesmo de multa e tramitação, que chega lá na administração e diz, o lojista sozinho não tem E lá como na resolver loja entrou um isso. carro, não sei se vocês fazem isso, mas entrou um carro, tem multa, eu pago de imediato. Poxa, paga tudo. Tá em tramitação, eu vou lá no site do órgão, tento emitir o boleto, justamente para quando ele comprar o carro eu não ter multa nenhuma. Eu fiquei com trauma disso. Eu falei, gente, todo carro que tem multa agora tem que olhar, tem que pagar antes, justamente porque às vezes o cliente, a multa tá em tramitação. A gente às vezes não consegue pagar. Às vezes você vai lá no órgão, puxa o boleto lá e paga. Mas tem multa que você não consegue. O cliente recebe a multa na casa dele para você explicar. Que Ele acha que tomou foi uns pontos na carteira. É isso. Que aquela multa foi anterior à compra dele. Porque quando você transfere o carro no Detran, lá aparece a data da aquisição do carro. Então, se você tomou uma multa anterior àquilo, logicamente que aquela multa não vai ser sua. Mas até você explicar isso, Mas dá o problema é muito que os Detrans aí, os órgãos, né, Polícia Rodoviária, Detran, porque são vários órgãos que Demoram podem te de multar. mandar isso. E aí, às vezes, o cara tomou uma multa hoje, mas eles vão mandar uma correspondência para casa do antigo, do novo dono, no caso, depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, o cara recebe uma cartinha. Gente, Ele acha que é dele a multa. problemas de Itapuã Veículos, que encerrou as atividades Aí. há 18 anos, chegam hoje pra Aí fazer infelizmente- shopping. Trauma de multa. Entrou multa, Calma fala assim, ó. Cal fala assim, ó. Entrou multa, Flávia, paga logo. Mas vocês Entra tiveram no- que arcar com danos morais. Tivemos. Imagina. Fábio não vai ficar pra trás também. Não. Tu é novinho, 2 anos lá de loja, mas tu deve também ter tido Não, eu alguma tive história, casos alguma inusitados. confusão. Não, eu já perdi um amigo por conta Ó, tá vendo? de carro. Na época que eu era tipo um autônomo, né? E putz, vender para amigo é difícil, né? Porque além deles acharem que você tá, sei lá, Ele talvez queria mais que a bicicleta. É, né? Tá ganhando foi chato. em Essa é cima. uma história triste. Mas tive uma história inusitada que uma vez eu comprei um Corolla de uma pessoa, de um rapaz, e acho que ele mexia com Bitcoin, alguma coisa assim, essas coisas que são muito voláteis, né? E aí passou uns 20 dias, ele voltou e comprou o mesmo carro na minha mão. Ele me vendeu o carro, Nossa senhora. e que me vendeu situação por difícil. X, depois ele foi lá e comprou e pelo valor que eu tava pedindo. Tipo assim, é inusitado, o cara Mas em ele pouco deve ter tempo me faturado vendeu o carro, alto, aham. porque ele queria dar Era o capital carro. que ele Você já vendeu o carro, precisava. não vendi o carro. Aí ele foi lá e comprou. E tive também uma história nessa coisa de comprar e vender, emocionante, que foi uma venda que a gente fez quando a gente começou a Perfil. O que você falou que eu sou novinho e tal, mas a gente aprendeu, né? Antes de abrir a loja, eu tenho meus sócios que também são muito experientes, já são lojistas antigos lá do Auto Shopping. E a gente, uma das nossas missões na loja é fugir do pós-venda. Verdade. Né? Porque eu acho que a coisa mais todo chata no mundo, nosso negócio é você vender um carro para uma pessoa e carro dá problema, né? Vocês sabem, não vamos, esse carro não vai dar Claro problema. que Pô, dá. carro dá uma máquina, dá problema. E o A que gente eu acho que tenta minimizar o máximo o para que não diferencia acontecer. é a nossa postura diante do problema. E resolver Como o é que você problema. vai resolver ou não, né? E aí a gente sempre tenta correr disso para não ter nenhuma situação de justiça e tal. É legal no nosso núcleo ali, na nossa sociedade, porque eu e Doda, nós somos mais da parte comercial. Então a gente pega mais o ar da coisa assim, se o cara tá sendo desonesto, a gente fica mais pilhado. E a gente tem Diego que fica afastado disso. E Diego sempre é a voz da razão. racional, né? Paga ele, devolve o sinal pro rapaz, paga ele, não sei o quê. Paga pra não se incomodar Eu também mesmo. sou assim. E a gente tem, graças a Deus, a gente nunca teve na Perfil nenhuma ação, a gente nunca precisou ir para a justiça, mas já tive um caso chato na loja que eu estava antes, que foi uma venda que eu fiz e o rapaz ficou a semana toda reclamando do ar-condicionado do carro, que o carro, eu falei, mas traga o carro, mas o cara parece que ele vai te cozinhando ali até você, a panela de pressão estourar. Falei, chegou depois de uma semana, eu falei, amigo, traga o carro, que eu vou comprar o carro de volta, eu te devolvo o dinheiro, é só para eu ter paz, não tem problema nenhum, tá certo? Tá certo. Aí isso foi numa sexta-feira, ele ficou de vir na segunda, não veio na terça, aí na quarta-feira ele falou, você pode me mandar o documento do carro, porque eu fui roubaram meu carro e tal. Eu falei, tá, posso, né, tudo bem.
E aí, depois ele me colocou na justiça porque ele queria... Porque eu estava no período de transferência do carro e o seguro parece que não queria pagar ele. Só que a gente tem 30 dias por lei. Sim. E o cara tinha acabado de comprar o carro. Tava no trâmite. E era uma seguradora dessas cooperativas. Não lembro o nome da que era. Não era dessas que a gente tem lá disponível no Auto Shopping. E aí o cara me colocou na justiça porque ele queria que eu pagasse o carro para ele, sendo que eu tinha entregue o carro. Nossa. Como... Aí, não, porque você não. O seguro não quer me pagar. Eu falei, mas você tem que acionar a seguradora, e não a minha. Eles que não querem te pagar, você tem direito de receber, mas não de mim, porque eu te entreguei o carro. Resumindo, foi rolando, fui para audiência na época, eu era autônomo, e o juiz indeferiu tudo que ele pediu. Né? E eu não precisei dar nada nessa situação. Mas tem, assim, situações mais... É um exemplo também que, por melhor que sejam conduzidas as negociações, sempre pode ficar acabar. alguma dúvida. E então, quanto mais hora, documentado nós estivermos... E nessa hora a gente tem que ter confiança no nosso trabalho. Porque a justiça, muita gente gosta de jogar a carta da justiça numa dividida ali, numa situação áspera. Uma ameaça. Mas, pô, se você tá confiante nessa época, aí eu fiquei muito preocupado e tal, mas... eu tava confiante, porque eu falei, pô, mas eu não fiz nada de errado. Da lei, pro cliente, que eu fiz de dar errado? oportunidade para que você se expliquem, né? E se que você possa confiar conduzir. na justiça, se você confiar no teu trabalho, você chegar na justiça, a justiça, Claro. no meu caso, resolveu. Mas eu entendo que tenham situações... É desgastante. É desgastante Não, isso. e a gente sabe como funciona. Gente, nosso bate-papo tá maravilhoso. A gente tá já extrapolando um pouquinho o tempo aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Primeiro, agradeço, né, ao Santander por ter oportunizado aqui esse nosso bate-papo. Ele trouxe 3 dos parceiros dele que o apoiam, né, que estão lá dia a dia. Acho que vocês fazem um número de financiamento bacana para Santander. Paguei hoje pelo Santander, hein? Samara, obrigado. Fabrício. Santander e Web Motors é uma das financeiras lá do Auto Shopping, e eles trabalham assim, tanto eles, claro, prezam a parte do financiamento, mas muito a parte do atendimento ao cliente, atendimento ao lojista, da retaguarda, oferecer essas ferramentas para que você se capacitem e capacitem a equipe toda. Eu acho muito bacana esse envolvimento. Eles têm a faculdade ainda, né, da Web Motors, que é muito bacana. Amanhã o CEO da Web Motors está, não sei se ele já chegou, né? Tá aqui em Salvador. Tem um café da manhã aqui, né, com os empresários. Então, obrigada pela parceria. Eu tenho outros parceiros aí, a Kwanza também, que está conosco apoiando, o despachante mais atuante lá do Auto Shopping Itapuã, está sempre com a gente. Obrigada aí pela confiança. Eu iniciei com Flávia, vou terminar aqui com o Chico, Carlos Henrique. Eu queria, Chico, que para a gente finalizar, tu falasse um pouquinho, né, da primeira classe, o que tu tem lá de diferencial, chama aí os consumidores que estão aí nos assistindo, o que pode esperar de ti, do atendimento teu e da tua equipe lá na primeira classe. Muito bem. Nós estamos, como ela já falou aí, a gente já falou, nós estamos lá desde que o shopping foi aberto, né? Nós já temos 17 anos de auto shopping, temos muita história lá, então isso já é um diferencial. E a gente preza muito por 2 coisas. Primeiro, a qualidade dos veículos e atendimento, o serviço que nós prestamos. Eu entendo que esse tipo de ramo da gente, o serviço que você presta vale muito, conta muito. Às vezes não é só o preço. O preço, obviamente que importa, mas o preço é sempre similar um ao outro, um pouquinho mais caro que um pouquinho mais barato que outro. Mas o serviço que você presta, o atendimento que você presta e o pós-venda, né? A assessoria que você dá ao cliente, isso conta muito. E isso, graças a Deus, eu recebo sempre feedbacks positivos dos meus clientes, da grande maioria, né? Óbvio. E eu acho que é o grande diferencial da gente lá, é esse aí. Eu posso comprovar. E tem também uma equipe bem comprometida, com pouca rotatividade, né? Acho que tem lá o pessoal que está contigo já há bastante tempo. Hoje o meu funcionário mais novo, quer dizer, é porque entrou um agora, porque nós abrimos outra loja. Precisou ampliar, mas fora essa pessoa, esse novo, o funcionário mais novo que eu tenho tem 3 anos e meio comigo. Isso é bacana, porque é o pessoal que veste a camisa mesmo.
trabalha lá de acordo com a cartilha do chefe, e aí tá tudo certo. Tem Obrigada, trabalhar. viu, Chico, Nada, aqui obrigado pelo a tempo. vocês. Obrigada por compartilhar essas informações da bicicleta mesmo. Foi ótimo. Eu reviver isso, que eu dei risada de novo. Já vou me chatear hoje, não vou dormir direito, você me lembrou isso. Fábio, então, aí o novato do AutoShop, que já nem tão novato assim, né? Já tem aí essa história construída conosco. Já tem. Fábio, ele foi para uma área nova que nós criamos no AutoShop, que foi preciso ampliar. Então, nós criamos o S1, depois criamos o S2. Fábio estava lá esperando um espaço, né, para ele. Se eu quero vir para o AutoShop, eu quero vir. E aí, quando nós conseguimos ampliar, Fábio disse, não, tô aqui, eu quero. Pegou uma loja grande, já organizou a loja de uma maneira diferenciada, apostou nesse novo espaço e deu muito certo, né, Fábio? Agora também já subiu um pouquinho, foi pro outro vizinho agora, tá meu vizinho sou agora. vizinho. Mas tá, assim, nós fizemos um feirão e ele, assim, obteve um excelente resultado. Obrigada, Fábio, pelo expertise aí compartilhado. Obrigada por ter vindo. E fala um pouquinho mais aí da Perfil, o que tu tem para oferecer de diferenciais para os teus clientes, para os clientes do AutoShop em Itapuã que visitam as lojas e vão lá visitar a Perfil. Bom, primeiro, agradecer, né, essa oportunidade, estar aqui com meus colegas, já figuras antigas do AutoShop, experientes. Me sinto muito feliz com isso. É sinal de que eu estou, apesar de novo, mas a gente está no caminho certo lá na Perfil. Bom, você for lá na Perfil, você vai encontrar carros de muita qualidade, que é o que a gente mais preza lá. A gente tem, inclusive, um setor lá no AutoShop Itapuã, que a gente tem o nosso setor de preparação que fica lá completo. A gente tem uma pessoa específica para pós-venda, para preparação. A gente tem uma estrutura completa lá para que a pessoa tenha uma experiência agradável. O que eu comentei, inclusive, com meus sócios esse mês passado, que graças a Deus foi o mês que nós batemos o recorde. Muito bem. Ou seja, então a gente subiu, foi para o andar de cima, foi uma aposta bem feita, porque a gente melhorou, nós vendemos bem, apesar da dificuldade em repor estoque, mas graças a Deus a gente conseguiu bater nosso recorde lá. E lá nessa nova área, a gente está conseguindo trazer o cliente para ter uma experiência com a gente lá, que é que a gente chama da nossa experiência de atendimento, que a gente consegue trazer o cliente desde lá do lead, passando por todas as etapas e culminando na venda. E o que eu comentei, que eu me fugiu aqui, mas o que eu comentei com meus sócios esse mês foi que a gente começou a ter a volta dos clientes, dos primeiros clientes que compraram carros com a gente lá no início, que a gente chegou no AutoShop, e a gente já teve, se eu não me engano, foram 2 ou 3 vendas que aconteceram agora em março, né? E são clientes que voltaram. A comprovação de que o trabalho está sendo bem feito. Né? Eles estão, porque eu acho que deve ser mais ou menos a média, né, de tempo que que as pessoas começam a trocar, né? Sim. Então eles voltaram. Aí eu falei, tá vendo aí? Já começamos a formar a nossa carteira e ela está acontecendo agora. Que bom, que bom. Então eu quero que isso se repita. Quero deixar aqui o Instagram da Perfil, que é Perfil Veículos BA. Né, lá no Instagram, vocês vão me ver bastante lá. Preciso melhorar, preciso fazer mais. A gente precisa sempre fazer mais, mas o tempo é corrido. Você arrasa muito. Né? Eu tô lá fazendo a Manu manda eu fazer umas coisas que nem eu acredito que eu faço, mas a gente vai estar lá e podem contar com a gente. Ótimo, vão lá, como eu sempre falo, vão lá tomar um café com a gente que vocês vão gostar. Mais e mais sucesso para vocês. Obrigado. Viu? Um abraço para Dodinha, para Diego também. Não puderam vir todos, né? Mas foram bem representados aqui. Nós não temos chat aberto aqui no nosso podcast, mas vocês podem deixar no YouTube algumas perguntas que vocês queiram direcionar para os meninos, para Flávia. Por exemplo, assim, vocês vão ver já o Fábio lá nas redes sociais, né? Ele apresentando os carros. Chico não. Se quiser lá pedir no YouTube, aparece Chico, apresenta também, pode colocar lá a hashtag aparece Chico. Usa a inteligência artificial, faz um Chico digital. Muito bem. Vai cobra dele, porque ele quer cobrar de todo mundo. Depois você passa lá na loja pra gente acertar isso. Flavinha, quando Fábio falava a questão, né, desse retorno dos clientes,
Eu vejo que a AutoCar é uma loja que fideliza bastante. Eu fiz Muito, referência Dani, até ao teu muito. vendedor, que eu conheço também de longas Verdade. datas, que já foi colaborador nosso na época da Itapuã Veículos. E ele comenta comigo, está ali passando e eu paro para conversar. Ele diz assim, se eu não ficasse aqui no salão, acho que eu venderia uma quantidade semelhante ao que eu vendo só do retorno dos clientes que já Verdade. são fiéis, né? Verdade. Que bacana, Muito, né? muito Que orgulho mesmo, isso, muito não mesmo. é? E como ele falou, eu fiquei feliz por você, porque quando a gente vê isso acontecendo, aí você fala assim, poxa, que legal, né? É sinal de que eu fiz um trabalho bacana. Que o cliente volta, ele traz um amigo, ele traz um familiar, ele indica. É a chancela ali, né? De Sim, que o trabalho está sim, sendo bem sim. feito. Verdade. Isso. É verdade. Isso Que é muito bom, importante. Que né? bom. E o que mais encontrar na AutoCar, Flavinha? Vamos lá, né? Vamos aproveitar que estamos falando de rede social. Isso. Segue a gente lá, @AutoCarVeículos, certo? Tem o nosso Instagram lá, tem o nosso site, tem o nosso link do WhatsApp, nosso estoque todo atualizadinho, toda semana lá, tudo certinho. Tem dúvida, falar com Maria Clara. Pronto. Um abraço para Cal, que não quis Isso. hoje, né? Não pôde A vida participar corrida conosco, dele, né? Mas Dani. também colocou uma representante aqui de peso. Então, assim, lá pode chegar e falar direto com os proprietários, como os meninos aqui são os proprietários Todo das mundo lojas. aqui é acessível, né? Flavinha e somos Cal acessíveis. também estão lá o dia todo, Isso, o né? dia todo, viu, Para gente? atendê-los, para vocês encontrarem lá os melhores seminovos. Eu digo, especialistas em seminovos eu tenho. Tenho aqui, tenho lá no Auto Shopping. Então, assim, estão com as melhores dicas, né? Se ainda faltou alguma dica, pode mandar o recadinho pra gente, deixa aí no YouTube que eu vou responder para vocês. E foi um prazer estar com vocês Obrigada, aqui. Dani. Vamos agora finalizando nosso podcast, agradecendo ao nosso patrocinador aí, o Santander, a Fabrício, que nos apoiou. Ele tem o projeto de trazer outros lojistas do Auto Shopping Itapuã também. Eu fiquei muito feliz, né, com essa iniciativa. Obrigada, Kwanza, obrigada aí vocês por estarem conosco e pela audiência de vocês, que vem crescendo muito. Eu fico muito contente com isso. Nossa segunda temporada está um sucesso e vem muita novidade para vocês aí. A gente está sempre se empenhando para fazer uma entrega cada vez melhor. Obrigada a todos vocês, obrigada e boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. obrigado. Obrigada.